turma, sejam bem-vindos a mais uma exposição do curso de Matemática Financeira, na sua parte envolvendo progressões. Nesse vídeo nós vamos explicar o que são progressões geométricas. Mas antes disso, vamos lembrar que quando nós estamos estudando progressões aritméticas, para progressões aritméticas, a gente definiu como sendo aquelas sequências que têm um crescimento constante. Ou seja, se eu comecei aqui com o primeiro termo A1, e do termo A1 para o próximo termo eu somei um valor, eu cresci, digamos, A1 mais. A gente costuma chamar R de razão, chamar C de crescimento. Então, do termo primeiro período para o segundo, do primeiro termo para o segundo termo, cresceu C. Do segundo para o terceiro também tem que crescer C. Então, o próximo termo aqui seria A1 mais C, que seria A1 mais 2 vezes C. Depois, para o próximo, como tem crescido C nos termos anteriores, do terceiro para o quarto também tem que crescer C. Então, vai ser A1 mais 2C mais C, que vai dar A1 mais 3C, que dá exatamente aquela forma no termo geral, e assim sucessivamente. Então, o que é o crescimento de uma grandeza de um período para o outro? É a variação, né? Se uma grandeza variar nesse período, e depois de um período ela passou a valer B, então o crescimento dessa grandeza nesse período vai ser quem? Vai ser B menos A, é o quanto ela cresceu. Né? Porque se eu pegar A e somar com B menos A, dá B. A taxa de crescimento é eu dizer o quanto ela cresceu, mas com relação à grandeza original. Então você vai pegar o crescimento, B menos A, e vai fazer dividir por A, que vai dar um crescimento relativo a partir do valor original A. Então isso aqui é chamado de taxa de crescimento de uma grandeza. Então, por exemplo, uma grandeza que hoje vale 4, e depois de um período, um mês, um dia, um ano, um período que você conta as coisas nesse curso em períodos, passou a valer 5, qual é o crescimento? Chamar somente de C, tá? De crescimento. O C vai ser quem? Vai ser o valor final menos o valor inicial. 5 menos 4, que dá 1. Cresceu exatamente uma unidade, né? 4 mais 1, 5. Mas quem é a taxa de crescimento? A taxa de crescimento é exatamente o quanto cresceu proporcionalmente ou relativamente ao valor original 4. Então vai ser 5 menos 4 dividido por 4, que dá 1 quarto. Então cresceu 1 quarto. Ou, como a gente costuma escrever em termos proporcionais envolvendo o número 100, ou porcentagem, é 1 quarto. Porcentagem, pessoal, nada mais é do que dividir por 100, tá? Você vai dividir por 100 e multiplicar por 100. Então, uma vez 100, 100, 100 dividido por 4 dá 25, então isso aqui é igual a 25 dividido por 100. E para não ficar escrevendo o tempo todo 25 dividido por 100, você escreve apenas assim, ó, 25 com um símbolo, assim, que na verdade representa 25 dividido por 100, ou 25%. 25 partes de 100. Porcentagem não é nada mais do que isso, é simplesmente uma divisão por 100. Então a taxa de crescimento dessa grandeza, que valia 4 e passou a valer 5 depois de um período, é de 25%. Então, quando se fala em porcentagem, tem, na realidade, dois problemas associados. Um é, a grandeza é quanto por cento de outra? Ou seja, só são dois. Sabe? Um deles é esse. X é quanto por cento de Y. Por exemplo, 20 é quanto por cento de 80. Mas essa pergunta. Nesse caso, o que você vai fazer é simplesmente, como eu falei, a divisão. É simplesmente a divisão.
é 20 dividido por 80. 20 é que parte de 80? Que proporção de 80? Só que trabalhando por porcentagem, fica mais fácil você multiplicar por 100 e dividir por 100. E aí a gente pode fazer 0 com 0 cancelar. 2 por 8 dá 4, 100 dividido por 4 dá 25. Então isso aqui é a mesma coisa aqui. 25 dividido por 100 ou 25%. Simplesmente isso. Não sei porque as pessoas ficam inventando 1 milhão de fórmulas para falar sobre porcentagem. Só tem dois problemas. Um número é quanto por cento de outro número. Isso é simplesmente a divisão. E o outro problema associado à porcentagem é como se fosse o contrário disso aqui. Essa pergunta x é quanto por cento de y. Outra pergunta é quanto é tanto por cento de um número? Quanto é x% de y? São esses dois problemas. Por exemplo, quanto é 10% de 83? Então, nesse tipo de problema aqui, o que você vai fazer? Você vai simplesmente multiplicar os dois números. Né? Porque originalmente era assim, eu tinha um número, vou chamar de letras diferentes, tá? Z. Esse número Z, quando eu dividi por Y, eu estou dizendo Z é quantos por cento de Y. E o valor disso aqui deu, digamos, 10%. É aquele problema original antes que eu coloquei antes. Z é quanto por cento de Y? Só fazer a divisão. Ele está dizendo que Z, quando dividiu por Y, deu 10%. Então, como é que eu faço para encontrar Z agora? Z é só multiplicar. Vai ser 10% vezes o valor de Y. Então, esse segundo problema, na realidade, é você entender o primeiro problema, que é uma divisão, e agora ele está dando qual é o resultado da divisão, e está perguntando quem é o número que você dividiu por Y. Então, por isso você tem que multiplicar. Então, na verdade, quando se trata de porcentagem, tem esses dois problemas. Um envolve a divisão, que é a resposta para a pergunta. X é quantos por cento de Y? É X dividido por Y. E a outra pergunta quanto é a porcentagem de um número. Quanto é X% de Y? Quanto é 10% de 83? É simplesmente você multiplicar por essa explicação que eu dei antes. Então, por exemplo... Sim, então, quanto é 10% de 83? Resposta, é só multiplicar 10%, relembrando que é 10 dividido por 100, vezes 83, que dá, cancela, dá 83 por 10, que é 8,3. Então pronto. Isso é um resumo da parte envolvendo porcentagem. E as duas perguntas tem que saber. A primeira é x é quanto por cento de y, e a segunda é quanto é x% de y. Bem, depois dessa revisãozinha breve, claro que eu sugiro que vocês peguem um livro de matemática, ensino fundamental e médio, e revise quem tiver mais dificuldade com relação à porcentagem. Eu sei que muitas pessoas têm. Vamos definir o que é uma progressão geométrica. Eu vou fazer um exemplo do livro antes, depois a gente define. O exemplo do livro, que já é o segundo, aquele primeiro exemplo que eu fiz de uma grandeza que cresce de 4 para o 5, é um exemplo do livro. É o seguinte, você tem uma população da cidade que cresce 2% ao mês. Deixa eu ver se é o mês ou é o ano. É o ano. Vamos colocar o mês, a população de coelho cresce 2% ao mês. Então, se hoje ela vale um valor que eu chamar aqui de Pn-1, depois de um período, ela vai passar a valer um valor Pn, e a gente quer saber quem é esse valor Pn em função do período anterior. Como fazer isso? Bem, ele está dizendo que cresce 2% ao mês. Então, o valor Pn vai ser o valor original que tinha anteriormente, Pn-1, mais o quanto cresceu. Cresceu quanto? 2%. Então, tem que saber quanto é 2% desse valor aqui. Como é que a gente encontra? É só multiplicar, né?
2% é 2 dividido por 100 vezes Pn menos 1. Então, como é que eu posso ler essa expressão? Eu posso ler assim: Pn é igual a Pn menos 1 mais 2% vezes Pn menos 1. Ou posso ler da maneira que eu acho melhor. A grandeza Pn foi obtida a grandeza Pn menos 1 quando ela cresceu 2%. Claro que aqui a gente pode reescrever ainda isso como sendo em forma de número decimal, 2% dá 0,02. E agora a gente pode colocar em evidência esse termo Pn menos 1. E vai dar então 1 mais 0,02. Dá 1,002. Mas vou deixar assim para mostrar que aparece 1 multiplicado com a taxa de crescimento. E essa relação nos mostra que se eu sei a população em um período, para encontrar a população no próximo período, eu vou multiplicar por 1 mais a taxa de crescimento. Então, por exemplo, se originalmente a população era uma população P0, no próximo mês vai ser quem? Vai ser a população original multiplicado por 1 mais 0,02. Então vai ser a população original multiplicado por 1,02. E no próximo período? De um período para o outro, você vai multiplicar por 1,02. Então, desse período para o próximo, eu vou multiplicar apenas por 1,02. Então vai ser P0, que multiplica 1,02 vezes 1,02, dá 1,02 ao quadrado. E o próximo? No próximo, no termo anterior a esse próximo é esse, e ele diz que nesse período cresceu 2%. Então, vai pegar esse número e multiplicar por 1,02. Então, P0 vezes 1,02 ao cubo, e assim sucessivamente. Essa progressão não é infinita, porque uma hora a população vai acabar, a gente não imagina que isso vai crescer para sempre, né? Então, esse exemplo aqui, ele ilustra uma grandeza que tem uma taxa de crescimento constante. De um período para o outro, cresceu sempre a mesma quantidade proporcionalmente ao que já existia, que é diferente das progressões aritméticas. Lá tinha um crescimento constante. Aqui o que tem é uma taxa de crescimento constante. Vamos fazer agora um exemplo envolvendo uma situação de matemática financeira, que é: você vai pegar o seu dinheiro e vai investir na poupança. Vamos ver o que acontece depois de um período. Então, aí esse exemplo já não é um exemplo do livro, tá? O exemplo é o seguinte: que é diferente daquele exemplo que a gente fez na parte de progressão aritmética, que lá você pegava um dinheiro que você recebia todo mês e ia juntando. Aqui, você tem um valor inicial, digamos, de R$1.000. Vamos supor que o William Mara juntou R$1.000 e ela aplicou esse dinheiro à poupança. A poupança atualmente está rendendo muito pouco, mas muito pouco mesmo. Está rendendo menos que 1% ao mês. Mas vamos supor, para facilitar aqui nossa vida, que a poupança estivesse rendendo 1% ao mês. Então, se ela tem R$1.000 hoje na poupança, e depois de um mês, que é o nosso período aqui, um período que é um mês, qual vai ser o valor que ela vai ter se a poupança rende tem a seguinte taxa de crescimento: 1%. Então, como a gente acabou de falar antes, o valor que ela vai ter depois de um mês vai ser o valor original, que ela vai estar lá, acrescido do 1% do valor que estava lá. 1% do valor que estava lá é só multiplicar 1%, que eu vou escrever assim, 0,01 vezes 1.000. Então, o valor depois de um mês vai dar isso aqui, que é exatamente igual a... Colocando aqui o 1.000 em evidência, ó, é 1.000 que multiplica 1,01. Então, depois de um mês, ela vai ter 1.000 vezes 1,01, que é R$1.010. Vou colocar aqui os centavos. Então, no primeiro mês ela tem 1.000, no segundo mês vai ter R$1.010.
Se fosse uma progressão aritmética, no segundo mês, como cresceu de 1.000 para 1.010, cresceu 10, então no segundo mês ia ter 1.020. Mas não é o que ocorre aqui, ó, porque agora no primeiro mês, no segundo mês, quanto ela vai ter? Bem, a taxa de crescimento da poupança, vamos supor que é constante, igual a 1%. Então agora ela tem quanto? Ela tem 1.010. Não está lá guardado na poupança? E depois de um mês, de um período, que no caso aqui é um mês, qual o valor que ela vai possuir? Vai possuir o que ela tinha antes, acrescido do crescimento aqui em termos percentuais, que é 1%. Então vai ser... Como é que eu encontro 1% desse valor? É só multiplicar 0,01 por esse valor, que é 1.010. E como antes, colocando aqui o 1.010 em evidência, vou colocar aqui embaixo, pessoal, que não vai caber. Isso dá 1.010, que multiplica 1,01. Então, agora não vai ter mais 1.020, né? Se a gente fizer essa conta aqui, isso vai dar... Deixa eu pegar aqui a calculadora. Então, vamos fazer 1.010 vezes 1,01. É igual a 1.020 e ainda sobra mais 10 centavos. Ou seja, se for na progressão aritmética, daria 1.020. Mas agora, nesse caso, com essa taxa de crescimento constante, ela vai possuir na poupança 1.020 e mais 10 centavos. A gente também pode escrever de outra forma. Ó. A gente pode escrever assim. Originalmente ela tinha 1.000. Depois de um período, deu quanto? Deu 1.000 vezes 1,01. Então, deu 1.000 vezes 1,01. Aí, no próximo período, vai ter esse valor, que é 1.010, que é 1.000 vezes 1,01, multiplicado por 1,01 novamente. Então, vai dar 1.000, que multiplica 1,01 ao quadrado. Então, você pode escrever dessa maneira, para ver que não é alguma aproximação aritmética. Você pode escrever assim, para observar que de um termo para o outro, tem uma taxa de crescimento constante, mas a gente está multiplicando de um termo para o outro pelo mesmo número, que é 1,01. Também daqui para cá, ó, desse termo para esse, a gente multiplicou por 1,01. Então, essa aqui vai já dar ideia do que é uma progressão geométrica. Por quê? Por essa forma que aparece aqui embaixo, você está vendo que de um termo para outro, a gente está multiplicando sempre pelo mesmo número, que é aquela definição de progressão geométrica que você estudou no ensino médio. Mas para nós, uma progressão geométrica vai ser uma progressão que tem uma taxa de crescimento constante, que coincide. As duas formas de colocar o conteúdo são exatamente a mesma coisa. A vantagem de você falar taxa de crescimento constante é que você já vê logo de cara um monte de aplicações associadas, inclusive dentro da matemática financeira, associada ao conteúdo de progressão geométrica. Eu vou fazer agora um exemplo que tem no livro, que é o exemplo da bomba de vácuo, que agora é quando, em vez de crescer, diminui. O exemplo é o seguinte, você tem uma bomba de vácuo que está retirando ar de um receptáculo, de uma câmara. Então você tem uma câmara cheia de ar. Por exemplo, quando você faz uns experimentos lá em química, no curso química orgânica eu queria fazer isso. Você vai retirar, liga aqui uma bomba de ar. Queremos que a bomba seja assim. Está aqui ligada a bomba. E ela vai retirando o ar. Tem aqui um negócio para escorrer. De dentro dessa câmara. O exemplo fala que em cada sucção ela retira 3% do ar existente na câmara. Então, vamos descrever, começando de um certo valor inicial dessa grandeza, a quantidade de ar na câmara, o que acontece com o passar do tempo com relação a essa bomba de ar. Eu quis dizer de cada sucção. Fui procurar aqui a palavra que eu não estava me lembrando. Então, originalmente, a bomba tem uma quantidade G0 de ar. Depois de uma sucção da bomba, qual a quantidade de ar que vai ter? Está dizendo que ele foi retirada 3%. Então, tinha originalmente G0, e agora eu vou retirar, então eu vou subtrair
3% da quantidade existente, que nesse caso aqui é G0. Escrevendo mais uma vez em forma de números racionais, números decimais, isso dá G0 menos 3% é 0,03 G0, e colocando o G0 em evidência, vai dar 1 menos 0,03, que dá 0,97. Ou seja, então, originalmente valia ser 0, depois de uma sucção, a palavra que me faltou antes, vai passar a ser o valor G0 multiplicado por 0,97. E depois desse período, depois de mais uma sucção, qual vai ser a quantidade de ar existente na câmara? Aí você vai fazer a mesma coisa. Agora, nesse momento, eu tenho G0 vezes 0,97. E eu vou retirar dessa câmara 3% dessa quantidade. Então, vai ser esse valor menos 3% da quantidade presente nesse momento, que é esse valor aqui. G0 vezes 0,97. A gente pode colocar G0 vezes 0,97 em evidência, que aparece nas duas parcelas. E quando a gente fizer isso, vai ficar G0 vezes 0,97, que multiplica aqui número. Aqui nessa primeira parcela sobra 1 e aqui sobra 0,03. Vai ficar 1 menos 0,03, que também dá 0,97. Ou seja, deu G0, que multiplica 0,97 ao quadrado. Então vamos para cá, depois de duas sucção, vai dar G0 vezes 0,97 ao quadrado. Então, como a gente está visualizando, um modelo para quantidade de ar dentro da câmara é uma sequência que de um termo para outro a gente está multiplicando pelo número que é 0,97. Desse para a gente multiplicou 0,97. Desse também, e a gente não vou fazer mais aqui, mas vai continuar a mesma coisa. Então, essa aqui é uma sequência que tem uma taxa de decrescimento constante. Tá? Ela não está crescendo, ela está decrescendo. Pronto, então, agora a gente está em ponto de bala, definir o que é uma progressão geométrica. Antes disso, eu vou fazer apenas um teorema, que é o teorema 2 do livro de vocês. Esse teorema 2 é exatamente o que a gente está fazendo até agora, que é o seguinte: dizer que uma grandeza Gn, que está variando aqui com períodos, é tal que de um período ela passa do valor Gn para o valor Gn mais 1, de tal forma que esse Gn mais 1 depois de um período tem uma taxa de crescimento I. Isso aqui é a mesma coisa de dizer que Gn mais 1 é igual a Gn que multiplica 1 mais I. Ou seja, você tem um texto bem direitinho disso no teorema do livro, tá? Fala assim, você tem uma sequência, Gn, que ela tem uma taxa de crescimento constante I igual a I. Então, de um período Gn para um período Gn mais 1, ela pode ser dada por essa expressão. Basta multiplicar a grandeza no período n por 1 mais i para encontrar a grandeza no período n mais 1. Bem, a prova desse teorema é simplesmente a definição de taxa de crescimento. O que é a taxa de crescimento I de uma grandeza? A gente diz que é a variação, ou seja, ela varia Gn, passou a valer Gn mais 1. Então, vai vagar Gn mais 1 menos Gn e dividir pelo termo original, que é Gn. Ao fazer isso, a gente pode tentar aqui isolar o Gn mais 1, múltiplo aqui cruzado. Você vai ter que Gn mais 1 menos Gn é igual a I vezes Gn. Então, agora a gente pode isolar, passa esse termo para o lado de cá. E, portanto, Gn mais 1 vai ser igual a grandeza na ordem n, que multiplica 1. Para o lado de cá, você colocar o Gn em evidência, fica I mais 1. Ou seja, 1 mais I. Isso prova o teorema. Ou seja, resumindo a história toda, dizer que uma grandeza tem uma taxa de crescimento constante é a mesma coisa de dizer que de um termo para o outro a gente multiplica por 1 mais essa taxa de crescimento. E agora sim vem a definição de progressão geométrica depois desse teorema. O que significa dizer
que uma sequência formada por A1, A2, A3, AN é uma progressão geométrica. Significa dizer que a progressão, ou seja, a sequência, tem uma taxa de crescimento constante. Ou, pelo teorema que a gente viu, existe um número Q, que a gente vai chamar de razão da progressão, tal que o termo de ordem AN mais 1 é obtido a partir do termo anterior a ele, multiplicado por Q. Uma observação aqui é que esse Q, pelo que a gente acabou de mostrar aqui, é sempre 1 mais I. É 1 mais I, onde esse I é essa taxa de crescimento que é constante. Então, o que é uma progressão geométrica? Como a gente viu no ensino médio, é uma progressão que de um termo para o outro você multiplica sempre pelo valor, conhecendo um termo para encontrar o posterior a ele, multiplica sempre pelo mesmo número constante que é chamado de razão da progressão. Ou, se você quiser agora dessa outra forma, é uma sequência que tem uma taxa de crescimento constante. A relação que existe entre a taxa de crescimento constante e a razão constante é essa. A razão é igual a 1 mais I, conforme a gente acabou de ver aqui no teorema. Né? Gn mais 1 é Gn multiplica 1 mais I. Então, exemplos de progressões geométricas, exemplos do livro. Aquela que todo aluno estuda no ensino médio, porque são as mais fáceis, são aquelas que a progressão geométrica tem razão 2, começando do 1. Então, começando do 1, de 1 eu vou multiplicar por 2, então vai dar 2. Qual é a taxa de crescimento? De 1 para 2 cresceu 100%, né? Ou seja, dobrou. Depois do 2, eu vou multiplicar por 2, vai dar 4. A progressão geométrica tem razão 2. Qual é a taxa de crescimento? De 2 para o 4, cresceu quando? Cresceu mais 2, então cresceu 100%. Observe que de 1 para 2 cresceu 100%, 2 para 4, 100%. Depois 4 vezes 2, 8, cresceu ainda 100%. Então essa aqui é uma progressão geométrica. Vou colocar até o 128. Cuja razão Q é igual a 2. Ou se você quiser relembrar como Q é igual a 1 mais I, então 2, que é Q, vai ser igual a 1 mais I. Portanto, I é igual a 2 menos 1, que é 1, ou 100%. E esse termo aqui? 1, tem 5 termos. É uma progressão geométrica? É. Qual é a razão? Quem é Q nesse caso? De 1 para 1 eu multipliquei por 1. De 1 para 1 eu multipliquei por 1. Então a razão é igual a 1. E quem é a taxa de crescimento? Vou chamar sempre de taxa de crescimento. 0, né? Porque a taxa de crescimento é tal que 1 mais I. A taxa de crescimento I é tal que 1 mais I é igual a Q. Como Q é igual a 1, I é igual. Realmente não teve crescimento nenhum. É uma sequência estacionária. Ela não teve crescimento nem taxa de crescimento. Outro exemplo também do livro. Essa sequência. 16, 6, 2, 2 terços. É uma progressão geométrica. Acabou aqui. Como é que a gente sabe que é uma progressão geométrica? Aqui, nesse caso, é mais fácil você apenas fazer a divisão e ver se teve uma razão constante, né? Uma divisão constante. Esse termo e esse. Vamos lá. Do 16 para o 6, eu multiplico qual o número 16 para dar 6? A opção não é 16, não, tá? É 18, por isso não estava dando certo, não. É 18. Olhei do livro, 16 mais 18. De 18 para 6, a gente multiplicou por qual número? Como é menor, vai ser pelo número fracionário, um número menor do que 1. Vamos multiplicar por 1 terço, né? Porque 18 dividido por 3 dá 6. Então, de 18 para 6, a gente multiplica por 1 terço. 18 vezes 1, 18 dividido por 3, dá 6. De 6 para chegar em 2, qual foi o número que a gente multiplicou? 1 terço novamente. 6 dividido por 3 dá 2.
De 2 para chegar em 2/3, qual foi o que multiplicou? 1/3 de novo. Então, realmente, essa aqui é uma progressão geométrica que a razão Q é igual a 1/3. E qual é a taxa de crescimento I? Como Q é igual a 1 mais I, se você quiser aqui isolar I vai ser igual a Q menos 1. Q menos 1, então I vai ser igual a 1/3 menos 1, que dá menos 2/3, ou menos 66,67%. Pronto, então, pessoal, essa aqui é a definição de progressões geométricas. Na próxima exposição, nós vamos fazer mais exemplos e verificar, achar a soma dos termos simétricos e fazer a associação do estudo de progressão geométrica com as funções exponenciais. Obrigado por ter assistido e até a próxima exposição.